Bom dia, pessoal! Hoje são 21 de maio e nós vamos falar sobre um tema bem legal aqui na nossa aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso, ela nos faz refletir bastante sobre a nossa vida, sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores. E é uma aula muito importante, sim, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, vamos pensar um pouquinho sobre os valores que você carrega dentro de si, se esses valores e as suas atitudes estão condizendo, né? Se estão ali muito parecidas, ou se você acredita em uma coisa e faz outra, tá? Então vamos estar bem atentos aí, tá? Vou pedir desculpa pelo barulho, que eu tenho um vizinho caminhoneiro e ele sai logo de manhãzinha, então o barulho do caminhão tá aí ao fundo, tá? Não tem problema não. Então vamos lá. Posso ter e ser? Os seres humanos são muito diferentes uns dos outros, em sua aparência, em seus costumes, porém sabemos também que somos muito semelhantes em vários aspectos. Somos todos dotados de inteligência, necessidades e desejos que nos fazem viver e lutar para realizar nossos sonhos. Por outro lado, em todas as partes do mundo, o ser humano está competindo com seus semelhantes, seja por um emprego, por uma vaga na escola, por uma vaga para estacionar o carro, uma vaga em uma universidade, ou ainda por territórios, clientes, mercados, consumidores. E aí? A humanidade está passando por um momento em que cada vez mais o ser humano quer ter bens materiais, dinheiro, posição social. A maioria das religiões busca indicar caminhos para que a pessoa aprenda a equilibrar o ter com o ser, que é o mais importante. Vejamos como algumas tradições religiosas procuram auxiliar os seres humanos a buscar mais o ser, tá? Sabemos que uma das obrigações de um muçulmano é dar esmolas de acordo, claro, com suas possibilidades. Quantos segmentos religiosos conhecemos que valorizam esse tipo de prática? Nem sempre o que é valorizado é o dar esmolas, propriamente dito, mas a prática da caridade é incentivada e muito para desenvolver o ser. E olha só, quando a gente fala aqui sobre os muçulmanos, isso aqui, ó, para eles é uma obrigação, tá? Ajudar o outro, dar esmolas é uma obrigação. A Igreja Católica, em seus ritos litúrgicos, possui um momento em que as pessoas oferecem o que quiserem em dinheiro ou, como ocorre em alguns lugares, oferecem alimentos e serviços à comunidade. Também, ok, né? Muito válido. Nas igrejas evangélicas, os fiéis oferecem uma quantia em dinheiro que pode ser usada para o sustento da comunidade ou para auxiliar nas obras assistenciais, tá? A gente chama de obras missionárias também, né? Agora vamos ver no budismo. Os seguidores do budismo têm como um de seus principais objetivos afastar-se das coisas que levam o ser humano ao sofrimento e, sem dúvida, os bens materiais, de certa forma, levam o ser humano ao sofrimento, ou pelo apego demasiado às suas consequências para a vida, ou ainda por sua falta, fome, doenças, miséria, sofrimento. Então, eles têm como um dos principais objetivos se afastar, tá? Então, não é uma coisa que eles priorizem, né? O ganhar dinheiro, ter alguma coisa. No hinduísmo, o hinduísmo, conhecido como religião eterna, possui ainda uma divisão da sociedade em castas, mas apesar disto, o ser humano, segundo essa religião, não faz parte da matéria. Assim, ele precisa viver a vida com realismo, compreendendo e aceitando o que a vida traz para o hindu. O que se pode dizer então a respeito das religiões indígenas do mundo? Que apego os povos indígenas têm ao material? A caça, a agricultura, o rio, as florestas pertencem a toda a tribo, e não ao índio caçador, ou à mulher que plantou a mandioca, ou ao pajé que é o responsável por perder chuva, sol ou vento.
Temos também exemplos de homens e mulheres que, em seu tempo, buscaram a caridade e a dedicação ao próximo sem se apegar aos bens materiais. Jesus Cristo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Irmã Dulce e Buda. Certamente há tantos outros desconhecidos que viveram ou ainda vivem na mesma absoluta humildade, agricultores e trabalhadores das mais diversas profissões, que não recebem da sociedade o reconhecimento da sua importância para a civilização humana e por isso vivem de uma maneira injusta. Mas mesmo assim continuam desempenhando seu papel, construindo, plantando, ou seja, trabalhando para que outras pessoas possam ter. O livro sagrado do cristianismo é uma coleção de livros que traz inúmeras lições e histórias que ajudam o ser humano a refletir sobre sua postura diante do ser e do ter. Jesus Cristo, o líder do cristianismo, foi um verdadeiro mestre em contar histórias com palavras simples que fazia seus ouvintes sentirem na pele a lição de cada uma delas. Vamos agora refletir um pouco sobre uma dessas suas histórias. O que temos pode parecer pouco, mas Jesus passou para a outra margem do Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele operava nos enfermos. Por isso, Jesus subiu a montanha e aí se assentou com seus discípulos. Era pouco antes da Páscoa, que é a festa dos judeus. Ora, tendo levantado os olhos, Jesus viu uma grande multidão que acorria a ele. Ele disse a Filipe: Onde compraremos pães para que tenham o que comer? Falando assim, ele o punha à prova, pois sabia bem o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para que cada um recebesse um pedacinho. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: Há aí um rapaz que possui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei-o sentar. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, portanto, e eram cerca de 5.000. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos convivas. Fez o mesmo com os peixes, deu-lhes quantos desejavam. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, de modo que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos de 1 a 13. Lá na Bíblia Sagrada, tá? Lendo essa história, logo nos vem a pergunta: como poderiam 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 pessoas? Mentira? Milagre? Se você estivesse no lugar daquele menino, oferecia seus pães e seus peixes para dividir com a multidão? Podemos olhar a quantidade de pessoas que passam fome na África, na Ásia, no Nordeste brasileiro, em nossa cidade, em nossa rua e até mesmo ao lado da nossa casa. Tudo isso acontece porque nossa sociedade ainda não aprendeu a lição da partilha. Vamos observar? E você? Como se comporta quando o assunto é repartir? Na hora do lanche, na escola, você é do tipo que divide o que tem? Quando alguém se aproxima e você está com o lanche na mão? De que modo você age? Pergunta: você quer um pedaço? Ou você pergunta: você não quer? Ou você vai logo tirando um pedaço e oferecendo? Ou você faz de conta que não vê a pessoa e vira-se para o outro lado? Ou simplesmente não pergunta nada? Que tipo de pessoa você é? Vamos refletir? Outras perguntas sobre o comportamento no dia a dia.
Na sua casa, você se preocupa somente consigo mesmo, querendo ser o centro das atenções, ou procura dar espaço para os outros e dividir os programas de TV, as músicas, os momentos de paz e tranquilidade? Hum? Nas suas relações com seus amigos, você busca o equilíbrio na hora das decisões ou sua vontade é sempre mais importante que a dos outros? Hum? Em sua comunidade religiosa, quando você está liderando alguma atividade, permite a participação de todos? De acordo com os ensinamentos de sua religião, os aspectos de ter e do ser são abordados nos textos sagrados? Como? Faça-se agora de autor, escreva no espaço, lá no seu caderno, contribuindo para enriquecer esse conteúdo. O que é que você vai fazer como atividade para a professora? Você vai refletir um pouquinho, tá? Dentro do que você acredita como ser humano, você acha mais importante ter ou ser? Você acha mais importante acumular ou compartilhar? Eu achei tão interessante essa perguntinha aqui, ó. Na sua casa, você se preocupa somente consigo mesmo, querendo ser o centro das atenções, ou procura dar espaço para os outros e dividir os programas de TV, as músicas, os momentos de paz e tranquilidade? Você divide as suas coisas com seus irmãos? Ai, professora, mas eu sou sozinha, nem tenho irmão. Mas você tem seu pai, sua mãe, sua família que mora com você, não é? E aí, você pensa neles ou você só pensa em si? Você compartilha desses momentos com eles? Você entende que ser é mais importante do que ter? Que ser responsável, que ser educado, que ser amável, que ser humilde, que ser doador, que ser empático é muito melhor do que a gente só ter recursos e aparentar alguma coisa? Olha, durante a minha vida, eu já tenho aí meus 30 anos, né? Fiz outro dia desses. Eu sempre pensei em ter e ser. Sempre foi um dilema. E vocês acreditam que eu sempre escolhi o ser? Sempre. Desde a minha infância. Eu fui ensinada, claro, em caminhos religiosos, né? Eu já falei para vocês, né? Que eu sou de tradições evangélicas, mas não é só a religião que faz isso. A nossa família ela tem uma influência muito grande sobre isso. E o exemplo dos nossos pais, da nossa família, diz muito, muito sobre como nós vamos ser no futuro. A família de vocês hoje está plantando aí uma sementinha para o futuro. E aí na sua casa, vocês acham mais interessante ter o celular da moda ou ser pessoas que vivem bem, tranquilos, em amor, em harmonia? Você prefere esse aparelho ou você prefere ficar junto com seu pai, sua mãe, sua família? Você perde muito tempo no seu dia a dia? Você aproveita as pessoas que estão do seu lado? Você sabia que um dia eles podem ir embora? E aí, você vai ficar com esse aparelho aqui na mão? Eu não vou, não. Eu aproveito bastante. Meus pais, meus filhos, meu marido, meus amigos. Eu tento ao máximo. Claro, a gente tá numa pandemia, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aproveitar, cuidar um do outro, ouvir um ao outro, sentir um ao outro, se colocar no lugar do outro. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui, ó, é só um aparelho. A televisão é só um aparelho. Isso não é importante para você. O importante é você ter a sua família.